Bom dia, queridos amigos, queridos irmãos. Como é bom nós podermos nos reunir, mesmo que não pessoalmente, mas hoje podemos ser gratos por toda a tecnologia, por todos esses equipamentos que estão à nossa disposição para que nós também possamos chegar mais perto, mesmo que virtualmente. E hoje é um dia tão especial, dia em que nós podemos dizer, aleluia, Cristo vive, né? Cristo ressuscitou. E como cristãos, é uma data onde nós queremos sempre nos reunir e somos muito gratos por termos a possibilidade de fazer isso dessa forma. Sejam todos bem-vindos, que esse tempo possa ser um tempo onde nós olhamos para a palavra, onde nós, em pensamento, nos unimos em oração e onde nós podemos também refletir sobre tudo aquilo que tem acontecido nesses dias e que certamente tem mexido com as nossas vidas, com as nossas famílias, com os nossos queridos, com o nosso trabalho, com tudo que está ao nosso redor. Também nessa reflexão nós queremos nos aproximar do nosso Deus e nos sentirmos perto uns dos outros. Então, vamos também iniciar esse tempo de culto com uma palavra de oração. Querido Deus, amado Pai Celestial, nós hoje rendemos glórias a Ti, porque mais uma Páscoa nós comemoramos juntos. Podemos dizer aleluia, Cristo vive. E que bom que é assim, porque é isso que nos dá esperança, é isso que nos move, é isso que nos faz olhar para frente. Muito obrigada, Deus, porque mesmo que não podemos nos reunir pessoalmente, mas através de toda a tecnologia que hoje existe, nós podemos nos encontrar, cada um na sua casa, mas de coração e de mente podemos estar unidos. E isso nos alegra, isso conforta o nosso coração, que diante desta crise às vezes tem estado bastante ansioso, e nós queremos assim ter esse tempo de nos aquietar, de nos acalmar na Tua presença, nosso Deus. Esteja conosco, com cada um de nós, e onde estivermos, te pedimos que Tu estejas aqui, que Tu fales aos nossos corações, que o Teu Santo Espírito venha e encha a cada um que está assistindo, para que nós possamos sentir essa comunhão que vem de Ti, ó Pai. Colocamos esse tempo nas Tuas mãos. Amém. Hoje não poderia ser diferente. O tema desse encontro precisa ser a Páscoa. E eu tive pensando essa semana que a Páscoa tem sempre sido uma lembrança boa na minha vida. Tenho boas recordações do tempo de Páscoa, do convívio familiar. E creio que nós estamos experimentando, até por força da circunstância, uma Páscoa muito mais família do que já vínhamos experimentando nos últimos anos. Talvez nós tenhamos olhado muito mais para o verdadeiro sentido da Páscoa do que fazíamos em outras ocasiões. E é bom que a gente aproveite de fato esse momento. Nós queremos olhar também para a palavra e ler o texto que narra a ressurreição de Jesus, o domingo de Páscoa. E eu gostaria que nós fizéssemos juntos essa leitura, ela vai estar na tela, faça ela junto com a gente. Nós queremos de fato nos concentrar nessa narração bíblica. Nós encontramos então em João, capítulo 20, os versículos de 1 a 18, que diz assim: No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: Tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram.
Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois, o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro também entrou. Ele viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Eles lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Levaram embora meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. Nisso, ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Disse ele: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone, que significa mestre. Jesus disse: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que ele lhe dissera. Até aqui. Como nós reagiríamos se estivéssemos vivendo naquele tempo? Às vezes me pego pensando nisso. Imagino os discípulos vivendo com Jesus durante aqueles 3 anos, as pessoas ao redor, Maria Madalena e outras pessoas que talvez não estão narradas, mas que tiveram uma proximidade nesse tempo com Jesus. Como nós reagiríamos no lugar deles? 3 anos, vendo todos os milagres, vendo as atuações de Jesus em diversos momentos, assistindo Pedro andando sobre as águas, a multiplicação dos pães, os tantos milagres que Jesus fez. Uma semana antes, Jesus entra em Jerusalém ovacionado, comemorações, festa. Jesus era quase que entronizado por aquele povo e em menos de uma semana tudo ruiu. Jesus foi preso, foi crucificado, morto. Eu imagino que isso tenha sido para os discípulos como uma avalanche. Era difícil para eles administrarem todas essas situações. E me parece que eles tentaram entrar numa normalidade. Era comum, no domingo, depois do sepultamento, se fazer todas as coisas que eram precisas ser feitas. E as mulheres se dirigem ao sepulcro. E lá elas são confrontadas com a realidade da ressurreição. Elas não esperavam isso. Apesar de terem ouvido que isso aconteceria, que era necessário que fosse assim, mas eles não estavam prontos para tudo isso. Para nós hoje é fácil pensar, nossa, mas era tão óbvio. Mas para eles que viviam aquele momento, não era tão óbvio assim. Não era fácil passar por essa situação. Eu imagino o susto que eles levaram com todo esse turbilhão que aconteceu em uma semana. Então, meus queridos, eu fiquei pensando
como essa situação se parece um pouco com aquilo que nós vivemos hoje. Nós cremos em Jesus, nós cremos em Deus, nós sabemos que Ele tem planos para a nossa vida, nós temos fé, nós temos esperança, mas num momento de crise como esse, de repente nós ficamos assustados, nós ficamos confusos, não sabemos a quem ouvir, procuramos respostas, procuramos explicações, procuramos enxergar tudo dentro da normalidade. Mas, meus queridos, nem tudo a gente pode enxergar dentro da normalidade. Há sempre uma dinâmica espiritual acontecendo. Esse mesmo Jesus em quem nós cremos, esse mesmo Deus em quem nós confiamos, Ele é o mesmo que ressuscitou há tantos anos atrás. É o mesmo que cuida de nós nos dias de hoje. É o mesmo que nos toma pela mão para atravessarmos esta crise que nós ficamos confusos. É interessante, eu fiquei pensando como essa situação ela nos faz pensar em como tudo isso se processou. Foi interessante para mim ler esse texto dentro dessa ótica de quem não sabia o que vinha pela frente. Nós estamos da mesma forma hoje. Não sabemos o que vem pela frente. Não temos certeza de quanto tempo todas as coisas vão durar. Não sabemos como seremos atingidos. Não sabemos que decisões às vezes tomar. Estamos confusos, desorientados. E pela minha experiência pessoal, às vezes quanto mais noticiários a gente escuta, mais confuso a gente vai ficando, porque são tantas informações e muitas delas desencontradas. Mas o Jesus que ressuscitou é o mesmo. E é focando nele, olhando para ele, nos aproximando dele, que nós podemos enfrentar este momento. Nós temos uma realidade diferente do que aqueles que não conhecem a Jesus. Na sexta-feira nós ouvimos sobre isso, sobre a realidade da morte da morte. A morte hoje não tem mais poder sobre a nossa eternidade. Jesus tirou o poder da morte. Jesus fez a morte morrer quando morreu na cruz e quando ressurgiu. Nós hoje temos esperança. Hoje a morte não é a última palavra sobre a nossa vida. Mesmo assim, ela nos assusta. Mas são realidades que nós precisamos enfrentar. Precisamos olhar para tudo que está acontecendo e saber que, do ponto de vista humano, nem tudo ficará bem, talvez. Nós não sabemos quantas famílias serão atingidas, não sabemos se nós mesmos não seremos atingidos, ou queridos nossos, talvez. Mas isso não deveria abalar o que nós cremos sobre o nosso Deus. Deus é um Deus de amor, um Deus de poder, um Deus de paz, um Deus que cuida de cada um de nós. Talvez o caminho que Ele tenha para nós não seja exatamente aquilo que nós imaginamos. Fico pensando naqueles discípulos, quando viram Jesus crucificado, eles podiam pensar por que Ele não desce dessa cruz. Porque Ele não acaba com isso. Poder Ele tinha para isso. Mas não era assim que o caminho deveria ser traçado. Nós também não conhecemos como este caminho deve ser traçado. Mas certamente, quando nos colocamos debaixo daquilo que Jesus tem para nós, nós podemos ter a certeza de que Ele nos levará a um bom caminho. Podemos confiar naquilo que Ele vai nos ajudar a atravessar. Ele quer nos encher de confiança, de serenidade, de paz para enfrentar esse momento. Que é o que nós precisamos, porque não está ao nosso alcance fazer coisa alguma a respeito de tudo isso. Mas para que Ele faça isso,
nós precisamos estar suficientemente perto dele, suficientemente focados nele, suficientemente disponíveis para aquilo que Jesus quer fazer na nossa vida. Nós precisamos deixar um pouco de lado aquilo que humanamente se fala por aí e olhar para aquilo que a palavra nos diz, olhar para aquilo que Jesus nos diz. Eu gosto sempre de pensar que quando nós não temos uma solução, a solução é nós olharmos para Jesus, é deixar com que Ele faça aquilo que Ele tem por fazer. E nós podemos confiar naquilo que Ele tem para nós. Porque eu creio que aquele que não poupou a seu próprio filho, não nos dará com esse gesto todas as demais coisas de que nós precisamos? Se Ele foi capaz de um gesto de amor tão grande, será que Ele vai nos deixar sem o seu amor por questões muito menores que essas? Eu duvido. Eu creio que aquele que enviou seu filho a esse mundo para morrer no meu lugar, no teu lugar, no nosso lugar, Ele nos ama. Jesus que morreu no nosso lugar nos ama. E é interessante a palavra que ele diz a Maria Madalena: eu ainda não fui ao Pai. Eu ainda não voltei ao Pai, mas eu vou voltar ao meu Pai e ao Pai de vocês, ao meu Deus e ao Deus de vocês. Ou seja, Jesus abriu o caminho agora para essa chegada ao Pai. Nós hoje podemos olhar com esperança para frente, não importa o que venha acontecer. Se nós ficaremos neste mundo mais ou menos tempo, isso não é o mais importante. O que nós sabemos é que nós temos uma eternidade ao lado do nosso Deus. Foi isso que Jesus conquistou quando morreu e quando ressuscitou. Quando nós hoje podemos dizer aleluia, Cristo vive, nós também podemos dizer eu vivo com Ele. Eu estou com Ele e eu partirei com Ele. Então, meus queridos, a mensagem de Páscoa para cada um de nós é: confiemos nos caminhos daquele que abriu o maior e melhor caminho que poderia para nós, o caminho que leva ao Pai. Se nós estivermos nas mãos de Deus, de Jesus, nós estamos nas melhores mãos que podemos estar. Podemos colocar a nossa vida diante dele. Procure focar nessa verdade. Não foque nas coisas deste mundo. A palavra diz isso. Pensai nas coisas lá do alto. Você não vai chegar a nenhuma conclusão com respeito a todas as informações que estão girando por aí. Mas você pode chegar a uma conclusão muito importante para a sua vida. Deus está ao meu lado e eu quero confiar nele. Para encerrar esse tempo de reflexão, eu gostaria que nós ouvíssemos juntos uma canção que é bastante conhecida. Talvez numa versão um pouco diferente para alguns, mas ela tem até girado mundo afora diante nesses momentos de quarentena. E nós queremos ouvi-la juntos e refletir nela, na esperança que ela traz para cada um de nós. Vamos ouvir. Posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida
está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz sofreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Chegar a hora em que a morte enfrentarei na cruz, então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Creia, confie e descanse nisso. Nós temos um Deus que nos ama acima de todas as coisas e que sabe muito bem conduzir a nossa vida, a nossa história, tudo que temos pela frente. Tudo que vier, nós podemos deixar e descansar na mão dele. Essa é a mensagem da Páscoa e é motivo de nosso descanso, é motivo de nossa alegria, é motivo de nossa esperança. Amém. Ainda antes de encerrarmos esse tempo juntos, nós temos alguns avisos. Primeiro, nós temos divulgado e queremos estar lembrando do nosso desafio 1, 2, 3 coroas. E para isso nós temos um pequeno vídeo explicativo do Pastor Matias que nós vamos passar agora. A Bíblia nos ensina que o amigo ama o tempo todo, mas é na angústia que se faz um irmão.
nós queremos te desafiar, você que é membro da Igreja Evangélica de Três Coroas, a aceitar o desafio 1, 2, 3. A cada um dia, você se compromete a ligar para 2 pessoas para conversar com ela, para escutá-la, para ver como está. E também se compromete a orar por outras 3 pessoas. Essa é uma forma de nós estarmos unidos, próximos, ainda que nas limitações que o nosso tempo nos impõe. Pense nisso. Desafio 1, 2, 3 coroas. Um outro aviso importante, a partir desta segunda-feira, amanhã à tarde, portanto, a nossa secretaria volta a funcionar no período da tarde, então, das 14 às 18 horas. Claro que com todos os cuidados necessários, com todas as precauções, e por isso nós também pedimos àqueles que precisam vir até a secretaria, por favor, não venham em mais pessoas, venham sozinhos, vamos respeitar as recomendações que nos têm sido feitas. Nossa igreja também tem se proposto a auxiliar de várias maneiras possíveis e nós temos nos disposto a conversar. Se você precisa de um momento de conversa, de desabafar, por favor, faça contato, tanto através da secretaria como também através dos números que vão estar na tela no final dessa transmissão. Motivos de oração, se você gostaria de colocar algum motivo, por favor, ligue e faça contato. Também nós temos uma equipe que tem se ocupado de atender às necessidades das pessoas. Se você precisa que alguém faça alguma compra para você, precisa ir à farmácia, precisa ir ao mercado, ou se você tem uma necessidade específica de adquirir algo, não tem como fazer isso, ou mesmo não tem nem os recursos para isso, por favor, faça contato com a nossa igreja. Nós queremos ajudar, nós queremos ser servos nesse tempo. Por favor, não deixe de mencionar aquilo que você tem falta nesse momento. E no final, nós vamos ter, então, na tela, colocados os contatos. Você vai poder ver o nosso WhatsApp, telefone, tudo aquilo que precisamos. E também na Secretaria da Paróquia. Então, se você quiser pessoalmente vir e fazer isso, você pode também na parte da tarde. Esse, então, foi o tempo que nós pudemos passar em conjunto. Quero de novo lembrar que nós podemos ser gratos por termos essa tecnologia, por termos nos acostumado ao longo dos anos com esses recursos virtuais. Que bom que podemos dessa forma chegar até você. Divulgue, participe. Nós temos hoje à noite mais uma transmissão às 19 horas. Não deixe de assistir. São tempos preciosos em que nós podemos nos sentir como parte de um corpo. E lembre-se que tem sempre mais pessoas ao redor de você na mesma situação. Talvez se sentindo sozinhos, talvez se sentindo tristes. E vamos lembrar de orar uns pelos outros, vamos fazer contato, vamos usar nossos telefones, mas não vamos perder a esperança e não vamos deixar de nos congregar, mesmo sendo desta forma como a gente hoje tem à nossa disposição. Para encerrar, vamos ainda juntos orar ao nosso Deus. Pai amado, muito obrigada, porque Tu tens sido tão fiel a cada um de nós. Mesmo quando nós nos esquecemos, mesmo quando nós vivemos às vezes separados de Ti, Tu ainda olhas para nós e nos chamas sempre de novo para perto. Muito obrigada porque é assim. Obrigada, Jesus, porque Tu tomaste o nosso lugar na cruz. Obrigada porque Tu venceste a morte, porque Tu ressuscitaste e assim abriste caminho para cada um de nós. Pai, nós queremos colocar todos esses dias nas Tuas mãos, a nossa vida, o cuidado com os nossos queridos, tudo isso nós queremos deixar nas Tuas mãos, que são as mãos preciosas e as mãos
que tem cuidado de cada um de nós. Pai, também oramos pelos nossos governantes, por todos aqueles que têm as responsabilidades de decidir a vida do nosso país, do nosso estado, do nosso município e de todos os países, porque todos temos sido afetados por essa situação. Toma nas tuas mãos também esses que precisam decidir, para que possam decidir sempre pelo bem das pessoas e não pelos seus próprios interesses. Te rogamos que tu estejas acima de todas essas coisas e que também nós possamos lembrar sempre disso, de que tu não perdeste o controle, de que tu não perdeste o curso da tua história e de que toda essa situação está sob o teu olhar e tudo isso pode ser usado também para que os teus propósitos sejam cumpridos. Nos ajuda a sermos instrumentos dos teus propósitos e não nos permita, Pai, que nós venhamos a atrapalhar aquilo que tu queres fazer com a nossa vida e com aqueles que estão ao nosso redor. O que nós mais também queremos colocar diante de ti, nós queremos fazer uso, Pai, das palavras que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Senhor nos abençoe, que Ele nos guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Desejo a todos um abençoado domingo junto aos seus. Vamos aproveitar que estamos confinados para que, de fato, não tenhamos um tempo só para reclamar, mas um tempo gostoso em família, onde a gente aproveita a companhia uns dos outros. Sejamos alegres por estarmos um na presença do outro. Um bom domingo a todos.